Tá bom o áudio? Tá ótimo! Estamos já ao vivo! Por que que você aceita? Já vou começar com uma pergunta. Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, que estiver nos assistindo aí pelo mundão. E hoje, novamente aqui comigo e com vocês, né, o Pai Nael, para a gente bater um papo sobre a morte. Eu não tenho medo, não, mas tenho muita curiosidade em saber o que cada religião diz sobre isso, diz sobre a vida, e quando a gente fala em morte, a gente fala na vida. Porque quando a gente sabe que vai morrer, o que a gente tem que fazer? Não é ficar esperando, não, porque não adianta esperar que ela venha. É perder tempo. Nós estamos vivos, então vamos pensar na vida, vamos fazer o que a gente sente, vamos dizer o que a gente sente para as pessoas. Se você ama, diga que ama. Não fique brigado muito tempo com pessoas que você ama, porque é uma perda de tempo, a pessoa pode partir no outro dia e depois, né? Pô, partiu, acabou. Você não tem mais como ter contato com a pessoa, só se for no centro espírita, né? Não sei se na Umbanda, no Candomblé dá, mas é tudo isso que a gente vai saber hoje com o Pai Anael. Boa noite, pai. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos do YouTube que estão nos assistindo. Uma ótima quinta-feira, né? Uma ótima noite de quinta-feira para todos. Lu, são perguntas que eu vou te falar, viu? São questionadoras, é a dúvida da maioria das pessoas sobre a morte. Exatamente. E para começar, vamos começar do começo. A gente nasce, daqui a pouco a gente fala da morte, mas nós vamos começar falando. A gente nasce, não é? Tem toda uma vida, muitos não aproveitam a vida, muitos vivem a vida empurrando com a barriga, e aí chega a hora, você fala, puxa vida, o que eu fiz da minha vida? Não tem isso? E a primeira pergunta que é importante. Nós temos uma pendência aí com o povo, né? Que é falar da a inveja é a pior macumba. A gente não pode esquecer no meio do caminho aí de falar isso. Mas Falar aí, isso, se a gente deixar, vai dando para outra, que esse tema de hoje, vamos gastar tempo, hein? vamos gastar tempo. E é um tema muito interessante, porque então a pessoa viveu, ela uma pessoa que não aproveitou a vida, que não curtiu, que não amou, que não fez isso, que não fez aquilo. De repente, ela só faz maldade também, só ferra com a vida dos outros. Como é que é isso? Ela já vai morrendo em vida? Existe morte em vida também? A cada dia, viu? Dependendo da pessoa, né? Dependendo das atitudes da pessoa, ela vai se matando dia a dia, né? Com decepções, amarguras, é isso aí que você falou. Você matou a pau na sua colocação. A pessoa que é amargurada, a pessoa que briga muito, que não perdoa, que não procura uma maneira de corrigir, né? Que nós viemos para este plano material com uma lição de quê? De aprendizado, né? De evoluirmos. Então, se nós não entendemos esse recado, que nós temos que ser melhor, temos que ser mais passivos, temos que ser mais entendidos das coisas, mais respeitosos, nós vamos nos matando dia após dia, comprando cada vez mais karma, né? E não transformando em dharma. E aí vamos voltar para aquela roda do processo reencarnatório. Eu vou ter que voltar outras vezes nesta vida material para corrigir os meus erros da vida ancestral. Então quer dizer que o candomblé e a umbanda é como o espiritismo, acredita em... Está dando uma travadinha, mas eu entendi. A Umbanda, sim, porque a Umbanda ela é muito baseada no conceito do kardecismo, né? Como ela tem uma base muito profunda no kardecismo,
a Umbanda acredita, como os kardecistas, né? Que após a morte, né? Nós vamos para um plano espiritual chamado cidades espiritual. No kardecismo temos um filme famosíssimo da obra, né? Do Chico Xavier, que foi psicografado pelo espírito de André Luiz, que é o Nosso Lar, que explica um pouco, né? Isso, explica um pouco a pós-vida, né? Que aí passa os estágios de umbral. Então, a Umbanda, ela acredita muito nesta teoria, né? Nesse segmento, nessa filosofia. O candomblé, algumas vertentes também acreditam nessa linhagem, mas o IFA, e o candomblé que acompanha o segmento de IFA, não acreditam dessa forma, né? Para começarmos a entender, a morte é chamada de Iku, da palavra iorubana, né? Iku, em Yorubá. Esse nome é feio, hein? Explica aí, o que é isso? Iku é a morte. E nós temos, se formos falar, de Ebé, que como eu falei a nossa outra live um pouco sobre Ebé, né? Ebé é sociedade. Então nós temos o Ebé espiritual e o Ebé material na cultura do Ipá. Então nós acreditamos, né? Por isso tem o quê? Que chamamos, nós nascemos com uma predestinação que chamamos de Abiku. A palavra Abiku quer dizer nascermos para morrer. Então, todos nós somos Abikus, porque todos nós sabemos que nascemos e vamos morrer. Só que tem algumas qualidades de Abiku, né? Tem Abikus por excelência, Abikus passivos, que são aqueles que, às vezes, não chegam a ganhar a maior idade, tem a morte prematura. Isso explica muito a morte de crianças que não alcançam até 7 anos de idade, outros que morrem até 12 anos de idade, ou até mesmo morrem por acidente, jovens, né? Interrompendo a vida. Isso é o quê? É um pacto de Ebé. E quando retornamos para o Aie, do Orum, né? O Orum, para entender, é o céu, e o Aie é a terra. Quando retornamos do Orum, que fazemos um pacto de reencarnação, a primeira coisa que nos acompanha é o Ori. É o primeiro orixá que vem ao mundo com o ser humano, é o Ori. Então, sem Ori, não tem orixá, para nós entendermos. Então, o Ori é o destino, é o Eledá, é o Odu, é a predestinação. Então, ali sabemos, através do Ifá, através do jogo, né, que está posto aqui na minha mesa, a gente consegue, às vezes, identificar se a pessoa é um Abiku, passivo, ativo, por excelência, ou se ele vai ser um Abiku Abá. A palavra Abiku Abá, né, é o velho, é aquele que completa a sua missão e falece por idade. E nós temos também, Lu, alguns Abikus Emerê, né? Os Abikus Emerê são aquelas pessoas especiais, são aqueles que vêm sentido aguçado. Por exemplo, Chico Xavier foi um grande médium, ele era um Abiku Emerê, né? E depois ele passou a condição de Abiku Abá, que ele morreu com mais de 92 anos de idade, né? Cumprindo a missão na espiritualidade. Mas então você vê por aí, o Emerê são aqueles que são especiais. Podemos colocar algumas crianças especiais, os Emerês especiais, são aqueles que são autodidatas. Hoje nós estamos numa evolução espiritual muito grande. As pessoas, os espíritos que estão retornando ao Aie, são espíritos evoluídos. Então, por daí veio também aquela colocação das crianças índigo, as crianças cristal, que são crianças diamantes, que são crianças especiais, que já vêm com uma evolução do espírito. Tá? Então, isso é um pouco do início, né, do nascimento na cultura africana, né, na cultura de Ifá, na cultura do candomblé. E como eu te falei, a Umbanda acredita da mesma forma que o Espiritismo e também acredita como o cristianismo. É bem baseado nessas filosofias, a Umbanda.
Eu já ouvi dizer que uma criança que nasce e morre ao nascer, ela tem praticamente zero tempo de vida assim, morre no parto, um dia após, já tem um espírito que já cumpriu tudo que tinha que cumprir aqui, ele só tinha que realmente nascer para os pais aprenderem alguma coisa, e isso é verdade? Sim, e às vezes era um resgate de quê? De Egungun. A palavra Egungun, para nós do candomblé, para nós de Pá, quer dizer ancestralidade, né? Egum na Umbanda são todos os espíritos. A partir do momento que eu entro no processo de desencarne, que eu passei do plano material para o plano espiritual, eu sou considerado um Egum. E no candomblé, nós cultuamos Egunguns, que são nossos ancestrais. Pode acontecer na cultura de Ifá, né, que é no culto de Ifá, não acredita-se em evolução, tá? Que nós estamos aqui para evoluir. Acredita-se em um processo de voltarmos, falecermos, vivermos, e como fosse uma roda de samsara, a todo momento, reencarnando, morrendo, e não tendo evolução, tá? Na visão até uma colocação do professor King, né, que é o Baba King, muito conceituado aqui no Brasil. Ele tem mais de 30 anos, né, de experiência no culto de Ifá. Ele foi pioneiro no Brasil e ele baseia nesse conhecimento que pode um avô falecer e logo em seguida nascer uma criança na família da neta ou da própria filha, sendo o próprio avô que faleceu. Então, se nós analisarmos algumas situações de nascimento em família, muitas das vezes ocorre de um falecimento primeiro para depois um novo ressurgimento, um novo nascimento. Isso, segundo o professor King, o próprio espírito já está retornando imediatamente e para continuar o processo de Egungun, de ancestralidade, de culto na família, né? Na família que é o Ebé-Ayê. Agora, o kardecismo não acredita e a Umbanda não acredita nessa teoria também. São duas teorias que eu estou colocando para vocês. O kardecista acredita que o espírito vai, o umbandista também acredita que o espírito, após o desencarne, ele tem que compreender, ele tem que passar para o plano espiritual. Se ele foi mal, se ele foi ruim aqui na Terra, ele vai para um lugar que chama umbral, né? O umbral tem alguns estágios de educação, né? E se formos analisar, o próprio nosso Jesus, no Pai Nosso, diz que assim como na Terra, é no céu. Então, o que ele quis dizer? Que nós temos escolas aqui na Terra, nós temos escola no plano espiritual. Se nós temos prisões aqui na Terra, temos prisões no plano espiritual. Se temos hospital aqui no plano da Terra, temos hospital no plano espiritual. Então, tudo é um aprendizado. Se eu passo uma passagem atordoada, né? Eu estava hospitalizado, eu estava com alguma doença grave, e eu venho a falecer, segundo a filosofia, né, do kardecismo e da Umbanda, meu espírito não tem consciência plena de ter um reencarne logo após esse fato, porque eu vou ter que ir para um hospital espírita, me cuidar espiritualmente, depois eu vou ter que ir para uma escola, eu vou ter auxílio dos mestres, dos ministros, né, dos professores, para me ensinar a como lidar com a espiritualidade, para que eu possa ou trabalhar no plano espiritual, que eu possa sim retornar à Terra como espírito trabalhador. E na Umbanda acredita-se nisso também, que eu posso voltar à Terra trabalhando como um preto velho, eu posso voltar à Terra trabalhando como um caboclo, como um guaiano, um exu. Então, para depois eu entrar no processo reencarnatório. Essas são as duas visões da Umbanda e do Candomblé, né? Baseado no Candomblé de culto de Ifá. Segundo, então, pelo que entendi, nós escolhemos como
queremos voltar. Nós fazemos uma negociação lá. Isso, no passo. Então, você já vem predestinado, você já vem com destino traçado. Já ouviu essa frase? Nós viemos com destino traçado. Já. Só que nós viemos também com uma lei superior, que chama lei de livre-arbítrio, na qual nós podemos escolher. É claro que se você tem um pacto de retornar antes, você gostou de ficar na Terra, você tomou gosto e você quer ficar aqui, e se você é um abicu, tem que procurar um sacerdote, né? Um sacerdote de fá, uma pessoa responsável, que saiba como fazer, que chamamos o pacto abicu, né? Que é trabalhado com Ebé. Tem variedades de Ebé que se trabalham, né? Por exemplo, tem um Ebé que chama... Só um minutinho que eu marquei aqui, que são muitos Ebés, senão para não falar besteira aqui ao vivo, né? Não vai falar o meu Ebé, não, deixa ele quieto, hein? Pelo amor de Deus. Enquanto você vai procurando, eu vou dar boa noite aqui para o povo. Muito legal, muita gente participando. Um beijinho a todos, viu? Daqui a pouco, quem quiser mandar pergunta, enviar a idade, também, a idade não, né? A data de nascimento, o nome. O Pai Anael dá uma previsãozinha aí do que está acontecendo na sua vida hoje. Vamos lá. Como eu estava falando, um dos bebés que acontece quando falece alguém na família e esse espírito retorna mesmo imediato, às vezes acontece de morrer um mês antes e no outro mês nascer, às vezes acontece de morrer 4 dias antes e depois nascer, chama Ebé Omotodi. O Motodi, o significado é o filho renasceu. Entendeu? Olha, que legal. Nós temos, às vezes, aquelas pessoas que engravidam, né? E não conseguem segurar também, às vezes, a criança. E vem tendo 1, 2, 3 abortos espontâneos, né? Isso a gente tem que se tratar com Cocumó, Ebé Cocumó, que essa criança não morrerá mais. Que, às vezes, é um espírito que não quer retornar, mas ele tem a missão de retornar, então ele vem, faz a gestação e não progride, vem a falecer. Em seguida, a mesma coisa. Então, para que isso possa vir ocorrer, o cuidado deste Ebé. Então a criança... Nossa, e por que os pais não conseguem perceber isso? Você acha que por que é tanto sofrimento no mundo? Por que uma pessoa nasce também com tantos problemas, Anael? Nasce com muitos defeitos físicos, com problemas financeiros, com tudo que é de ruim, uma pessoa às vezes nasce. E porque é um karma isso? Isso é um karma. Isso, na visão da Umbanda, a pessoa vai vir da Umbanda e do kardecismo, a pessoa, às vezes, vem com alguma síndrome, vem com alguma doença, né? Alguma deformação, né? No campo material, para cumprir alguma coisa que deixou para trás em outras vidas. Por exemplo, meu avô paterno, ele ficou cego aos 50 anos de idade. Ele faleceu com 94 anos. Então, ele ficou 44 anos. Uma entidade do nosso terreiro, que trabalhava em um determinado médium, falou que em outras vidas ele era um dos seus torturadores que cegavam pessoas. Então, que nessa vida ele ficou cego para cumprir, né, para resgatar o karma, exatamente, para transformar esse karma em dharma de outras vidas passadas. É uma das teorias colocadas. Mas eu sempre questionei muito isso. Eu fico pensando, é justo a gente pagar por algo que a gente não sabe? Não é todo mundo que vai procurar saber por que sofre tanto. Muitas pessoas vão vivendo, vão sofrendo,
e vão se destruindo e sem saber o que fizeram numa outra vida passada. Uma pessoa que comete... Por que é assim? É meio sarcástico a gente falar, pagar por uma coisa que a gente não sabe. Se algo está de errado em nossa vida hoje, né, são sinais que o mundo dá. Então, se tem alguma coisa, eu não estou progredindo financeiramente, eu não estou progredindo na minha vida, eu não estou alcançando meus objetivos, ou eu adquiri uma enfermidade, eu tenho que tentar interpretar qual é a mensagem espiritual para a minha vida. Então, muitas das vezes, Lu, já teve pessoas que chegaram para mim com enfermidade, né, do próprio orixá. O orixá causou uma enfermidade na pessoa, para que a pessoa fosse em todos os lugares, procurasse várias vertentes, para depois, o porquê que chega a nós, eu gosto de falar que nós somos a última bolacha do pacote, a última coisa do pacote. A pessoa chega na nossa religião, na nossa fé, é a última chance dela. Então, ela já vem falando. Eu escutei, não é de um, não é de centenas de pessoas. Você, Pai Anael, é minha última esperança. Então, é uma responsabilidade tão grande que nós temos que fazer um resgate. Então, vamos entender. Muitas das vezes o orixá prejudicou aquela pessoa, conscientemente, para que aquela pessoa viesse até nós, para ela começar a seguir o caminho correto. O que é um caminho correto? Como eu falei, livre-arbítrio. Mas se você fez esse pacto lá em cima e agora você se achou aqui, então você não está mais sem saber. A partir daquele momento, você adquiriu o conhecimento que você tem que executar, que você tem que cumprir a missão que lhe foi dada ao seu retorno aqui para o Aie. Mas muita gente, então, nasce e morre sem saber, sem ter nenhuma evolução espiritual. Porque tem pessoas, por exemplo, voltando no ponto da inveja, uma pessoa que não vai à luta, não busca realizar seus sonhos, porque você me explicou outro dia, a inveja é você não é você não querer, você querer o que o outro tem, é você não querer que ele tenha aquilo que ele tem. Quer dizer, é mais cruel ainda, né? É mais cruel ainda. Se você olhar, né? Se você olhar as palavras que foram usadas, né? Muita gente acha que, infelizmente, Lu, nós seres humanos temos uma facilidade enorme de terceirizar a culpa. É mais fácil acreditarmos que tem alguém fazendo macumba para a gente, que por isso que a nossa vida não vai para frente, do que nós mesmos estamos cometendo algum erro. Então, olha bem, Pai Anael vai falar uma coisa que vão me xingar. 80% dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Por quê? Através da nossa negatividade. Lembra que eu te falei, tudo é uri, tudo é a cabeça, né? O uri odeio, que é a cabeça interna. O uri ererê, que é o bom uri, o uri nunca é o mau uri. Então, nós temos que o quê? Nós temos que abraçar o nosso uri todos os dias e positivá-lo. Então, para entender a inveja melhor. Meu vizinho tem inveja de mim. Mas o que eu tenho? Eu sou uma pessoa de classe média. Nem classe média alta, eu sou uma pessoa de classe média. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter meus eletrodomésticos em casa, eu vou ter um carro popular, pode ser um carro popular completo, que tenha ar, que tenha direção, né, na faixa de 40, 50 mil. Né? Eu vou ter uma casa avaliada, e hoje aí nas cidades grandes nós temos uma casa avaliada entre 500 e 700 mil. Né? Então, vamos falar que eu tenho em patrimônio 1.200.000. E na conta bancária lá eu tenho 10 mil. Então, a pessoa implicou comigo, né? A pessoa tem lá entre bens materiais e entre conta bancária, ela tem 800 mil. Então, quer dizer, eu tenho 400 mil a mais que essa pessoa. Então, o que ela vai me invejar? Se ela tem um carro bem parecido com o meu, se ela tem uma casa
Se ela é minha vizinha, ela está no mesmo padrão que eu, se formos olhar. Porque hoje, o EBEC, a sociedade, né? Então vamos colocar os bairros, como Porto Jobés, são mais ou menos padrão. Então tem casos, tem bairros ricos, tem bairros de classe média alta, tem bairros de classe média, bairro de baixa renda, né? Que são as periferias, favelas. Então, como às vezes eu moro na favela, como que o meu vizinho ao lado tem inveja de mim? Porque se o padrão financeiro é o mesmo. Então, essa teoria da inveja, eu já vou derrubá-la, senão ele não tem inveja de mim pelo que eu tenho. Porque se é o meu vizinho aqui, e nós estamos no mesmo padrão de vida. Na verdade, ele não quer que eu tenha, ele não quer que eu conquiste, porque eu tenho 400 mil a mais que ele, então, às vezes eu tenho uma vida mais plena, eu consigo pegar minha família, sair no final de semana, divertir, e às vezes ele não consegue fazer isso, então às vezes tem que olhar. Por que às vezes ele não consegue fazer isso com a família? Às vezes as prioridades dele são outras. Ele não tem uma prioridade familiar, igual eu possa ter. Ele tem uma prioridade de quê? Vou no barzinho jogar uma bolinha com os amigos, vou gastar uma cervejinha ali e tal. Então, às vezes ele tem até uma vida mais plena que a minha, de ficar, às vezes, longe de casa, né? Mas quando ele volta para a realidade, ele vê o que ele gastou na farra, que ele gastou na putaria, que ele gastou no futebol, e vê o vizinho saindo de viagem com a família, que o vizinho programou uma viagem o ano inteiro, aí ele fala, pô, eu não quero isso não, eu não quero que ele tenha, eu não quero que o pai Anael tenha. Então, essa é a pior inveja que se tem. Isso é a mais pura inveja. Não é querer o que você tem. Eu quero que você não tenha. Então, temos que tomar cuidado. E aí, vamos o quê? Vamos entrando em vibrações. Se você é o momento que alguém... Aí chega um vidente, um cartomante, um pai de santo. Às vezes não é bem orientado. Às vezes é uma pessoa que quer só ganhar cliente. Porque hoje, Lu, as pessoas querem ouvir dos pais de santo que agrada a elas. Então, se a sua vida está ruim e o pai de santo quiser ganhar trabalho, ele vai falar que você está macumbado. É mais fácil para você acreditar. E vir fazer um trabalho comigo, gastar aí o dinheiro, e eu ter minha renda, do que eu tentar trabalhar o seu ori, do que eu tentar botar dentro da cabecinha da pessoa, que não é por aí que funciona, que a pessoa tem que se amar, que a pessoa tem que se perdoar, que a pessoa tem o direito de ser feliz, que ela tem um bom ori, que ela tem um bom axé, que ela é muito repleto de sucesso, e tentar fazer a pessoa acreditar nisso. Então, mais fácil falar que está macumbado, vamos limpar aqui, aí a gente dá os tremidos, passa a verdura na pessoa, joga a galinha na pessoa para pagar na pessoa, e limpa a pessoa, pronto. Ela acredita que ali ela está limpa e ela começa a mudar naquele momento, sendo que ela não quis o quê? Ela quis uma facilidade. Ela não quis, através do potencial dela e através da consciência, mudar. Então, o Pai Santo faz milagre. As pessoas me perguntaram se eu faço milagre. Eu respondi, faço. Eu faço milagre, porque eu consigo, através de uma religião que todos acreditam que é obrigada a dar, tá? Porque as pessoas vêm para nós achando que nós somos obrigados a dar dinheiro, que você vai vir para buscar dinheiro, você vai sair rico. A pessoa acredita que você quer comprar um carro, nós vamos te dar sorte para você comprar o carro, né? Então, a nossa religião ficou como nós somos obrigados a dar para a pessoa, sem ela fazer algum. E não é assim. O orixá, ele abre o seu caminho, ele te prospera, é a força da natureza, ele te equilibra. O orixá mostra como você ser pleno na vida terrena. Os outros 50% é nosso racional, que tem que ser trabalhado. Então, pelo que eu entendi, na verdade, o Pai de Santo, o seu trabalho, não é
dar de mão beijada nada para ninguém, se a pessoa sai dali já vai ficar rica, vai ganhar na loteria no dia seguinte, vai encontrar a mulher da vida, a mulher vai encontrar o homem da vida dela. É que é como se fosse um terapeuta que vai fazer com que a pessoa descubra o potencial que há nela, a força que há nela e o poder transformador de transformar a própria vida, se tiver em sintonia, em harmonia com o ebó, com os espíritos, né, que estão sempre próximos da gente. Isso já é mais do que comprovado, a gente sabe disso, né? Então, na verdade, a força e o poder de conquistar as coisas não está nenhum pai de santo e mãe de santo de lugar nenhum do mundo, está dentro da gente. E a gente tem que encontrar o caminho. Só que nós precisamos de quê? De sacerdotes. Porque a religião, falei na outra live, volta a repetir, a palavra religião vem do latim, que quer dizer religar. Então, muitas das vezes nós não somos espiritualizados, nós precisamos de um ser que chamamos de sacerdote para nos ligar à espiritualidade. Daí a existência de rabinos, de padres, pastores, babalorixás, ialorixás, dirigentes espirituais, para nos guiarmos até esse caminho. Claro que há exceções da regra. Quais são as exceções da regra? Eu coloco como 30%, né, dos problemas das pessoas mundiais, que é aquele que realmente está sendo vítima de magias negras, ela está sendo vítima de invejas, infelizmente ela abriu o campo energético e aquilo ali atingiu ela, está prejudicando ela e chegou a um ponto que ela não consegue mais se livrar daquilo, não consegue se libertar. Aí ela procura ajuda espiritual. Por isso, aí entra sim a mão do Pai Santo e da Mãe Santa. Por quê? Eu tenho que ter um poder. Eu tenho que ter um poder com meus orixás. Eu tenho que ter um poder com as minhas entidades. Para que eu possa, através do meu poder, orientar a pessoa. Que eu possa curar a pessoa. Que eu possa trazer a pessoa para a luz. Porque isso é ter poder. Porque trazer uma pessoa para a luz não é fácil. Então, você tem que ter poder. Mas não o poder do super-herói, igual muitos imaginam, né? O poder o quê? O poder espiritual, o poder de transformar, de transmutar, de trazer aquela energia e fazer fluir. Porque é o momento que você aceita, o evangélico não fala, se você aceitar Jesus como seu único salvador, sua vida vai melhorar. E se a pessoa começar amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o Senhor nos deixou, que temos, se apanharmos na face direita, oferecemos à esquerda, e começar, né? Olha os ensinamentos, amai-vos uns aos outros, então aqui já está o seu perdão. Se apanhar na face direita, ofereça à esquerda, ou seja, não tem que agredir, não tem que retrucar, você tem que explicar para a pessoa que aquilo é errado. Claro, todo o ensinamento, todo o seguimento de palavras, na qual eu vou orientar de que forma? Através do orixá e Iemanjá, você vai conseguir coisas grandiosas na sua vida, porque Iemanjá é limpeza, Iemanjá é mãe, Iemanjá é família. Então, cada um tem uma forma de tratamento. Somos exatamente isso, somos o quê? Sacerdotes. Uns são mensageiros de Deus, outros são mensageiros de Alá, outros mensageiros de Gud, outros mensageiros de Adonai, né? Outros mensageiros de Jeová, outros mensageiros dos orixás. Só mudamos nomes. Mas o objetivo é um único só, que é o quê? Espiritualidade. Agora, por que o Adriano Oliveira até disse aqui, a prioridade do invejoso é que o invejado caia? Por que uma pessoa que tem muita inveja consegue, às vezes, destruir a outra pessoa? E como que elas podem se proteger disso? Existe fechar o corpo? Outra pergunta, incluindo, tem essa coisa, você pode fechar seu corpo, nada de mal mais vai te acontecer. Existe isso mesmo? Sim, existe sim proteções que fazemos
Uma delas no candomblé, iniciar, né, fazer a feitura, se iniciar para o candomblé, porque ali você vai aprender coisas que só se aprende dentro de quarto de santo, tá? Que, como disse, o candomblé existe muito ossos que são segredos, tá? Então, sim, através da iniciação, na Umbanda, sim, através de passes energéticos, e temos o que chamamos de assentamentos. Temos assentamentos do que chamamos energias de Exus, que chamamos de Baras. Né? Então, Bara. Porque o Exu, ele é o quê? Ele é a polícia, Exu é a tropa de choque. Então, Exu é o meu escudo, Exu é o meu guardião. O que um guardião faz quando ele vê que tem uma negatividade? O que um guarda-costa vai fazer quando vê que tem alguém querendo me atacar? Ele vai me proteger. Então, sim, há formas de se proteger pessoalmente, sim, há formas de proteger o lar de morada, sim, tem formas de se proteger no trabalho. Então, cada uma é uma forma, tá? Como descobrimos qual é a forma mais eficaz? Através do jogo de Ifá. Então, vou procurar o Pai Anael, vou falar com ele, ele vai jogar os búzios para mim e vai me orientar corretamente. Por quê? O que eu passar, às vezes, aqui, serve para uma e não serve para o outro, porque não é uma única receita de bolo. Nós temos bolo de coco, temos bolo de chocolate, temos bolo de abacaxi, temos bolo de baunilha, e às vezes um não gosta de chocolate, o outro não gosta de baunilha, e não vai dar certo as receitas. Você já previu que alguém ia morrer? Você falou, ih, cu! Essa palavra é muito engraçada. Por isso que eu falo, tudo que tem cu não é bom. Tá vendo que cu é morte, deu icu, morreu. E aí, credo? E você falou para a pessoa, você vai partir dessa para melhor? Você falou para a pessoa? Não. Por quê? Nem todos estão prontos para saber o momento da partida. Então, a minha orientação tem que ser baseada em quê? Estou vendo que você teve algum problema familiar com o pai. Perdoa o pai, ele fez o melhor para você. Tenta se aproximar agora. Olha a idade que ele está. Você não sabe o momento da morte. Pode ser agora, pode ser 1 minuto, pode ser 10 minutos, pode ser 10 anos. Para você não carregar essa culpa. Perdoa, faz a sua parte. Então, já é uma dica, né? Agora, quando eu vejo, às vezes, Iku se aproximando da pessoa e não é hora da pessoa também, que a gente consegue fazer o que chamamos de troca de cabeças, tá? Porque antes de você me perguntar mais que isso, eu vou te falar que é segredo de quarto de santo, você é curioso, você vai querer explorar isso, tá? Então, tem um trabalho que chama troca de cabeças, que são feitas, que a gente prorroga mais o tempo daquela pessoa, tá? Mas na vontade de Deus, Deus não chama a hora que a pessoa tem que ir? Sim, mas nós não tivemos o livre-arbítrio de escolher a vida inteira? Então, vamos prorrogar o máximo possível que der. Entendeu? Entendi. Nossa, que interessante, mas... eu não sei se é quando Deus quer, não, porque... Pensa comigo, uma pessoa está andando na rua, feliz da vida, uma pessoa boa que trabalha, falou, tchau, meu amor, volta à noite, todo feliz, de repente leva uma bala perdida de um monte de gente, um monte de bandido que estava ali atirando no outro. Isso não é um acaso? Não é um azar? Foi interrompido pelas trevas, não pela vontade de Deus. Mas isso também que tem os radicais, que vão dizer que isso também é a vontade de Deus. Eu, infelizmente, eu não vejo um Deus castigador, Lu. Acho que um dos motivos de eu não ser católico, não criticando religião, que eu sou uma das pessoas que mais preserva religiões, que mais respeita religiões, estou contra qualquer intolerância religiosa. Mas os católicos têm muito do Deus castigador. Eu, particularmente,
quando eu entro dentro de uma igreja católica, que eu adoro ir ver missa, tá? Às vezes o pessoal pensa que eu sou pai de santo. Domingo, 6 horas da manhã, eu acordo aqui no Brasil e vou assistir Padre Marcelo Rossi na televisão, que eu adoro a missa do Padre Marcelo, que é uma missa agitada, é uma missa cantada, então tem bastante alegria. Depois, às 9 da manhã, assisto lá a Aparecida, que eu adoro também missa na Aparecida. Mas uma angústia que me causa quando eu entro em uma igreja é ver a imagem de Jesus crucificado. Por quê? Concordo. Traz um momento de quê? Sofrimento, traz um momento de dor. Eu interpreto meio assim, né? Depois do concílio de Nicéia, do imperador Constantino, colocando o cristianismo como a majoritária, né, como a religião majoritária da Itália, né, de Roma, daí que se surgiu a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, na qual, se você pegar esse pessoal mais antigo, eles enchem a boca para falar: eu sou católico apostólico romano, né? Mas vamos puxar um pouquinho a história de 2021 anos atrás. Quem crucificou Jesus Cristo? Foram os judeus, né? Quem crucificou foi os romanos. Os romanos. Ele era judeu, né? Jesus era judeu. Então... Eu falei isso porque eu lembrei que eu moro em São Paulo, eu morava num bairro que tinha muito judeu, e eu perguntava para eles, Jesus Cristo para eles não tem o significado que tem para o catolicismo, né? Jesus acredita em Jesus Cristo como Messias. Para o judaísmo, o Messias ainda está por vir. Tá? Então, assim, mas o cristianismo, né? Porque o cristianismo nasceu de quê? De Cristo, né? Muitos acreditam que Pedro foi o escolhido, né? Da palavra Piedro, né? Que é pedra, que é a base fundamental. Mas não vou entrar muito, eu não sou nenhum teólogo do cristianismo, tá? É só alguns conhecimentos que eu busquei, então eu gosto muito das teologias, né? Das filosofias religiosas. Então, você está falando da imagem de Jesus crucificado. Aquilo ali, para mim, é uma punição. Se você for olhar historicamente, a crucificação pela época era um envergonhamento público e não um assassinato, não levando à morte, né? Que muitos foram crucificados e sobreviveram à crucificação, né? Porque o castigo de morte na época de Cristo chamava as galeias, que eram ir para as galeias, que eram sei o quê? Escravos em porões de navios remando para os almirantes romanos combaterem em alto mar, né, para as conquistas. Então, esse era o castigo de morte, chamado galeias. E a crucificação era envergonhamento público. Tanto teve o quê? A via dolorosa, que são os caminhos que Cristo percorreu, sendo envergonhado publicamente. Colocaram coroa de espinho, uma cruz para ele carregar, e ali que hoje os católicos chamam de estação, né? Cada estação hoje é rezado um terço, né? Reza uma quantidade de Ave Maria, reza uma quantidade de Pai Nosso. Então, aquilo ali pelo sofrimento de Cristo, né? Daí veio aquele ritual da Igreja Católica: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Então, o cristianismo acredita que aquele foi o maior sacrifício. Quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus Cristo. Então, eu, particularmente, quando vejo a imagem de Cristo crucificado dentro de uma igreja, eu vejo aquilo ali como um alerta. Como um alerta assim, se a Igreja Católica Apostólica Romana nós já pregamos vocês não andam na regrinha nossa, não, que nós pregamos você também. Não significa isso, pelo amor de Deus. É uma visão que eu tenho pessoal para mim. Nós somos livres para pensar e falar o que a gente quiser. Eu também tenho essa ideia e acho que... E ninguém lembra que ele ressuscitou, né?
Quer dizer, ele já não era para estar mais na cruz, na verdade, era para estar ali, de uma outra forma. Eu concordo com você, me incomoda muito entrar numa Daí, igreja e ter que lembrar toda vez que ele foi crucificado. sim, daí a imagem que eu no sincretismo da Umbanda é Jesus Cristo, ser nosso Senhor todo de branco, com a roupa limpa, o coração sagrado de Jesus, com as mãos abertas, como fosse o Redentor, né? Aquilo ali me traz uma paz, porque eu sei que ao terceiro dia, a força espiritual dele foi tão grande que ele ressuscitou. Então, aquilo me traz paz, olhar Jesus de braços abertos, de branco, com o seu coração se doando para toda uma humanidade, pregando para toda uma humanidade, eu vejo em Jesus, Oxalá. Apesar Mas de será não que ele ressuscitou mesmo ou tiraram o corpo dele dali e colocaram em outro lugar? Existe essa teoria, né? eu não prefiro entrar nesse tema, né? Mas só para instigar um pouco a curiosidade, ele não foi sepultado, ele foi levado, né, a uma tumba da família de José de Arimateia. Sim. Quem foi José de Arimateia? Foi o marido da Maria? Não, José de Arimateia era um médico romano da época. Olha, eu tô péssima de religião, viu, gente? Estudei em colégio de freira, olha o que deu. Mas aqui, a gente considera que não tem nada escrito. É só uma colocação. Aliás, a história de José de Arimateia, sim, está na Bíblia que ele cedeu a tumba onde seria enterrado Jesus, né? E depois de 3 dias ele ressuscitou, tá? Então, só essa colocação, nada mais além disso. Então, vamos voltar para o tema, Umbanda e Candomblé. É melhor porque senão a Yara Araújo disse, não podemos esquecer que o tempo da vida espiritual é melhor, no tempo plano espiritual é diferente do tempo da Terra, né? Tem isso, tem essa questão também, né? E o André, desculpa. O tempo espiritual é muito mais rápido. Ele é mais rápido? Sim. Até lançou, quem quiser assistir, eu aconselho, é a explicação mais lógica do mundo espiritual que eu vi até hoje no desenho da Disney, que lançou recentemente, chama Soul. Eu assisti, é maravilhoso esse desenho, maravilhoso. Então, assim, ele acredita 5 segundos aqui é como se fosse 5 dias lá. Exatamente, exatamente. E é mais ou menos isso. É um filme que eu indico aí para todo mundo, um filme maravilhoso mesmo, né? Inclusive, nesse filme coloca a melhor explicação, claro, do Ebé, que é aquele momento que tem o espírito que está para reencarnar, né? Que é o Petitinho, e ele vira o tutor dele. Ele vai mostrar lá o Orum, né? Que é o céu. E aí começa a falar, esses aqui são pessoas que desencarnou assim. Esses aqui são aqueles que ficam com a cabeça conectada espiritualmente. Aí tem um carinha de basquete que vai fazer uma cesta, aí um espíritozinho pequeno pega uma pedra e taca nele, faz ele errar a cesta no espiritual, e aqui na matéria ele também erra a cesta. Aquilo é o Ebé. Olha só a explicação, que interessante. Eu achei esse desenho extraordinário. Eu escrevi uma peça que chama Deus, que diabos estou fazendo aqui, que eu montei em Portugal, quero montar muito no Brasil, que é a história de um rapaz que morre andando na Avenida Paulista, cai um andame na cabeça dele. E aí ele morre, mas ele fica revoltado, né? Ele quer falar com Deus de qualquer jeito, e ele pergunta para Deus: poxa, Deus, eu tenho 25 anos, uma vida pela frente, acabei de me formar, como é que o senhor deixa isso acontecer? Ele falou: mas eu não deixei. Como não deixou? Não, eu coloquei uma borboleta no seu nariz, só que em vez de você olhar a borboleta, você estava no celular, você ficou olhando o celular, deu um tapa na borboleta, e aí você não viu que caiu na sua cabeça, né? E é o livre-arbítrio.
como você falou, né? Ele escolheu andar olhando no celular, né? Não olhar por onde anda. Ele escolheu isso. A vida está 24 horas, em sonhos, às vezes são detalhes pequenos que nós não observamos, porque nós vivemos em um mundo material e não no mundo espiritual. Então, por isso, buscarmos o equilíbrio. Eu sempre baseio, isso tudo é Ori, tá? Ori é o equilíbrio espiritual, físico, material e emocional. Se não controlarmos nossas emoções, se não controlarmos o espiritual, nós não vamos prosperar materialmente no campo físico. Então, às vezes, são sinais. Eu joguei búzios, Lu, com uma pessoa e falei, você tem alguma viagem para fazer? A pessoa, tem sim. Ó, eu vejo que nessa viagem não vai ser uma boa coisa. Evita de fazer ela, remarca, não é o momento de viajar. Então, não vá, porque pode acontecer alguma coisa de ruim. Beleza, recado dado, espiritual. Uma semana depois a pessoa me ligou, eu estou hospitalizado aqui, cara, você é bom demais, você é o melhor paisano que eu conheci. Você falou que eu ia ser o presidente, eu sou o presidente de carro naquela viagem que você falou para não fazer. Adiantou? Não. Ele devia ter ficado em casa, né? Sorte que o Iku não pegou ele. Sorte, né? Mas são sinais que a vida nos dá. E às vezes não só um orientador, às vezes nós temos aquela coisa de estar dirigindo e vem uma vozinha na cabeça, vira aqui à direita agora. Aí você desobedece, mas não é o meu caminho, eu tenho que ir reto. Você desobedece, você vira reto, você é assaltado logo à frente no semáforo. Puxa, e às vezes você é libertado, às vezes você vira à direita e lá na frente tinha um acidente horrível que você ia passar bem naquele momento. Já aconteceu isso comigo, na estrada. Sim. De eu ficar reclamando, ai, por que tá parado? Aí eu errei o caminho mesmo. Era para eu estar naquele horário, naquele lugar. É incrível isso, né? E assim, tem pessoas que já chegou até mim de contar que depois que fez limpezas, fez proteções, assentamentos, lembra aquelas proteções que eu te falei, que é o corpo fechado, de serem abordados no semáforo com bandidos, pedindo para ser assaltado, a pessoa cumprindo todas as ordens, que não devemos, né, de forma alguma, reagir a assaltos, né, e a pessoa seguindo as orientações, após a pessoa pegar o bandido pegar o celular, atirou. Apertou o gatilho e atirou. Só que a bala não saiu, só o cano que esquentou. Nossa, que incrível! Ficou a marca na sobrancelha dessa pessoa, que o cano esquentou. Foi a mesma coisa da bala sair, só que a bala não saiu. A pólvora queimou, estourou a pólvora da munição, só que o projétil não saiu para atingir a pessoa. Proteção do Exu. Puxa, muita gente vai falar que é coincidência. Coincidência não, eu tenho um irmão de sangue, né? Esse é meu irmão de sangue, eu posso contar a história. Ele estava trabalhando, né? Que ele trabalhava na noite, né? De madrugada, em um estabelecimento comercial, um bar, né? E aí ele foi assaltado, levaram tudo que tinha que levar, mandou ele deitar no chão. Ele, antes disso, ele tinha feito um assentamento de Exu, que eu fiz para ele de proteção, para proteger ele, que é um serviço arriscado trabalhar na madrugada, né? Ficar com bar aberto, boate de madrugada é perigoso. Então, após o bandido levar, disparou 5 disparos nele, nas costas dele. O último disparo, eu vi nas filmagens depois, seria para dar na cabeça. O próprio amigo do bandido puxou a arma, falou, não, deixa, já morreu, deixa, puxou, aí a bala pegou nas costas. Ele levantou imediatamente e ainda pegou um dos bandidos ainda. Não teve nada. Mas como ele estava com alguma... Levantou e pegou um dos bandidos e ainda prendeu um dos bandidos, ainda bancou de herói, de polícia.
Então, assim, proteção do Exu, proteção do guardião dele. São as pessoas que têm o corpo fechado. Esse mesmo irmão meu, ele tem casos absurdos, que eu vou contar, o pessoal vai achar que é mentira. Mas levou 13 facadas também. E nenhuma das facas entrou e atingiu os órgãos dele. Foi tudo superficial. Proteção do Exu dele. Nossa, 13 facadas, mas quanto ódio, né? 13 facadas é muito raiva, hein? Sim, 13 facadas. Aí pergunta, as entidades, os guardiões, os orixás protegem ou não quando você é devoto dele? Eu acredito que sim. Mas eu acho que é muito a fé, né? É a fé que protege. Não interessa qual religião que você busque. Se você tiver fé, eu acho que você está protegido, né? Você não acredita que é fé? Tem uma música na Igreja Católica, que acho que até o Zezé de Camargo que cantou ela, que é o Milagre da Precha. Não sei se você conhece, depois procura aí, chama Milagre da Precha. É uma música sertaneja, que conta a história de um trabalhador que vinha embora do serviço, ele não tinha religião, não acreditava em nada, e o bandido disparou contra ele. E antes do bandido acertar ele, uma frecha acertou o peito do bandido. E o bandido morreu. Aí ele ficou todo atordoado, isso é uma música, tá? Ele ficou todo atordoado com a situação. Depois disso, ele foi na igreja agradecer pela vida, entendia o que tinha acontecido e foi olhando santo por santo. A hora que ele chegou em frente à imagem de São Sebastião, ele viu que estava faltando uma frecha no peito de São Sebastião. E era a frecha que salvou ele. Então, assim, do mesmo modo que tem contos e histórias na minha religião, tem dentro do cristianismo. Essa música chama O Milagre da Frecha. Quem quiser pesquisar depois, muito bonito. O Pai Anael é uma enciclopédia! Meu Deus! Agora eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que a gente já está quase, nossa, já quase uma hora já. Realmente, o candomblé, vamos falar primeiro do candomblé. Tem sofrimento após a morte? Sabe esses sofrimentos que ficam na nossa cabeça, que você falou da Igreja Católica? E realmente é isso. A gente que nasceu dentro da Igreja Católica, eu não sou praticante, mas fui batizada e tal, e é sempre pegado muito no pecado, na culpa, né? Tudo é culpa, tudo é pecado, e quando você morrer, você vai arder no fogo do inferno. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Existe uma punição após a morte no candomblé? Nós não acreditamos nisso. Se formos devotos do orixá, se formos crentes aos nossos orixás, nós sabemos que vamos para um bom lugar. A mesma visão do cristianismo. Se cultuarmos Deus, Jesus, acreditarmos sempre, ter fé, nós acreditamos que vamos sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos a mesma visão, tá? Só que tem pessoas que, infelizmente, vão passar a vida inteira dentro do sagrado, mas o sagrado não vai estar dentro dele. Então, ele vai ter o processo dele de entendimento para retornar. Agora, uma coisa que é muito difícil para todas as religiões, para todas, é a aceitação da morte. Por mais que o espiritismo foi criado de Allan Kardec exatamente para conformar os familiares, né? Que pessoas não morrem, que tem vida após a morte, que lá eles estão bem, estão vendo por nós, de uma certa forma, é um sofrimento de desapego, porque aquele sentimento que não vamos ver mais aquela pessoa, fica marcado, né? Pô, eu viver 50 anos, 60 anos, 70 anos com aquela pessoa, eu vou sentir falta. Mas aí entra o quê? Entra uma frase que o médium Edivaldo usou, que é: nós não morremos, é até logo. Ele falou isso para o pai dele, até logo, e quando a mãe dele morreu, a mãe dele muito questionadora, falou: ei, filho, agora nós vamos ficar sem se ver. Não, mãe, daqui a pouco nós estamos aí para nos ver. Bom, a mãe dele morreu mais de 30 anos, ele está aí, mas daqui a pouco eles vão se ver.
Então, o Espiritismo veio mostrar isso. No Candomblé também, nós acreditamos que vamos nos encontrar de lá, com a nossa sociedade, com o nosso Ebé. E como nós criamos um Ebé aqui na Terra, nós vamos para o Ebé espiritual. Você e eu, nós não nos conhecemos por acaso. A partir do momento que nós nos ligamos por um laço de amizade, você faz parte do meu Ebé espiritual, do meu Ebé material, e eu faço parte do seu Ebé material e espiritual. Então, sabemos e tentamos, pelo menos, entender a partida. No Candomblé nós temos ritualística da mesma forma que no cristianismo, né? Que no cristianismo tem um velório, depois tem missa de corpo presente, depois missa de sétimo dia, missa de um ano. No Candomblé é a mesma coisa. Nós temos, né, a preparação do corpo do desencarnado, que é feito pelos membros do terreiro, que é lavagem com erva do falecido, né? Nu, tudo nu. Prepara o corpo nu, depois veste. Depois veste. Tudo uma preparação. Que o cristianismo, o catolicismo e outras religiões, quem prepara são as funerárias, né? No Candomblé já é um pouco mais radical contra o corpo. Então, para preservar, não aprova-se autópsia, né? Violação ao corpo. Hoje mudou, antigamente não aprovava nem ideias de doações de órgãos. Hoje mudou-se essa ideia, porque realmente temos que evoluir. Então, somos hoje a favor de doações de órgãos, né? Somos a favor da transfusão de sangue, mas antigamente o Candomblé era muito radical contra isso. Olha que interessante, então, vocês são a favor de doação de órgãos? Que fantástico! Algumas vertentes, existem algumas vertentes que estão contra. Tá? A vertente de Paranael, nós apoiamos doações de órgãos, apoiamos transfusão de sangue, inclusive eu sou doador de sangue. A última vez, infelizmente, eu não pude doar sangue, eu cheguei para doar sangue, só que a minha hemoglobina estava muito alta, então eu não pude doar, mas já estou preservando esse corpinho aqui para voltar a ser um doador, né? Então, assim, e esse ritual fúnebre, para nós do Candomblé, chama axexê. Tá? Aí tem, depois, são feitos toques durante 7 dias também, em homenagem ao Egungun, que aí ele vai transformar em um Egungun, que é ancestral, lembra? Que eu falei no começo da live, que ele vai virar um Egungun, e depois de um ano também, aí que vai reabrir a casa, se for o caso do pai de santo e mãe de santo que morrer, depois de um ano, vai ser jogado por um outro babalaô para ver quem vai reger a casa, quem vai assumir a regência da casa. E ali vai cultuar o pai de santo e a mãe de santo falecida como um orixá também da casa. Ele vira sagrado. Mas você falou das pessoas que estão ligadas à religião, quando morrem não acontece nada de ir para um lugar ruim e tal. Mas as pessoas que só cometeram violência e crimes uma vida inteira? Olha, tem um preço para pagar lá fora? Tem um preço? Também. Tá? O Candomblé não acredita que ele vai voltar e reencarnar imediatamente. A pena é voltar para cá e passar por coisas piores aqui. Essa que é... Isso, aí que vem ruins, né? As pessoas que vêm passar por alguma coisa aqui. Mas aí não é ruim essa ideia? Deixa eu tentar explicar. É que a minha cabeça vai a mil. Aí você olha uma pessoa na vida que só se né? Nasce toda estrupiada, nasce com todos os problemas do mundo, as pessoas não podem olhar e falar, esse daí deve ter aprontado muito na outra vida para vir desse jeito. Na verdade, eu acho que a pior punição é realmente estarmos encarnados aqui, né? A vida nossa na Terra, se for olhar, ela é ótima, maravilhosa, mas nós somos punidos a todo momento, se você for olhar. A gente passa por provações a todo momento, por sofrimento, uma vida difícil, né? Às vezes por rejeições. Então, temos que passar, resgatar isso, tentar entender.
e depois o espírito vai compreender isso e você não vai querer voltar novamente negativo. Você vai, opa, eu me lasquei mais, então agora eu vou ter consciência de voltar como uma pessoa boa e tentar resgatar. Mas tem gente que é ruim, viu? Meu Deus, é ruim. Aí acontece coisa ruim na vida da pessoa, a pessoa piora em vez de melhorar. Tem pessoas que realmente não aprendem. Não aprendem. É impressionante. Não é? Sim. Então, daí a criação das religiões, para nos religar ao sagrado, para nos ensinar um caminho de sagrado. O evangélico não acredita no dia do arrebatamento, que Jesus vai retornar e vai levar todos que são da igreja, a igreja vai levar a igreja, né? Que eles acreditam que a igreja são os membros, né? Então, aqueles que são bons na igreja vão subir no dia do arrebatamento e os que forem mal vão ficar aqui na terra, né? Então, essa é uma visão do sagrado. Se eles levarem essa ideia do arrebatamento, o que eles vão fazer? Eles vão proporcionar uma vida saudável durante a sua caminhada aqui na Terra. Eles não vão beber, eles não vão fumar, eles não vão ter vícios, eles vão seguir a palavra, eles vão pensar sempre em ajudar, né? Eles vão pensar sempre em prosperar. Então, é um ensinamento. O católico é a mesma coisa. Se o católico for uma pessoa dentro da igreja, frequentar domingo, seguir a palavra, comungar, né? Que o forte do cristianismo é a comunhão. Então, se ele recebeu o corpo de Cristo e confessar os seus pecados a Deus, ele está sendo purificado, né? Então, são o quê? Vertentes diferentes com o mesmo caminho. Cada um acreditando, nós da Umbanda, nós do Candomblé, se a gente cultuar a natureza, cultuar nossos orixás, não poluir os rios, não poluir o ar, cuidar da natureza, não desmatar, nós estamos preservando o orixá e o orixá vai nos preservar. A Umbanda e o kardecismo, sem caridade não há salvação. Se nós fizermos caridade, se nós cuidarmos um dos outros, nós teremos a salvação. Então, essa é a visão religiosa. A religião veio para nos religar a um caminho que todos acreditam ser a verdade. Eu acredito que o Candomblé e a Umbanda é verdade, o evangélico acredita que o evangelismo é a verdade, não é? O católico acredita que o catolicismo é a verdade. E estão todos certos. Se todos acreditarem que são verdade, que é a verdade, não somente uma única verdade, que aí já somos vendados, né? Mas sim, eu acreditar que aquilo ali é a verdade para mim, eu vou seguir o caminho o quê? Da luz. Não é isso que a gente busca? A luz. Mas tem muita gente que busca as trevas, né? Aí que tá. E acaba atrapalhando a vida dos outros. Então é muito individual, é o que você falou mesmo, é uma busca pessoal, né? Se a pessoa está num caminho muito ruim na vida dela, um caminho de desgraça, se ela não parar para pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar minha vida, só acontece desgraça na minha vida. Quem está errado é a pessoa. E a pessoa é que tem que buscar religar-se, religião é religar-se com o espiritual, com alguma religião. Agora, ficar ali matando todo mundo, faz maldade, não vai adiantar nada. Escritora que está me entrevistando, certo? Mas se fosse eu e você aqui, e eu tentando colocar isso na sua cabeça, é claro que você está me especulando, você não é isso. Mas você estaria o quê? Nas trevas, que a todo momento que eu tento te puxar para o caminho, olha o contraditório, você tenta jogar novamente as trevas em cima. Então é isso, só para você entender. E eu colocando o caminho, mas você ainda questiona as pessoas más. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar uns aos outros. Mas aqueles que aceitam, eu não posso ajudar a pessoa que não quer ajuda. Muita gente vem aqui, né? Eu venho cá porque eu desejo que a minha vida tá boa, mas meu pai é alcoólatra. Tem como você tirar a bebida dele? Aí eu pergunto à pessoa, ele quer parar de beber? Não, senão ele teria vindo procurar. Agora, se a própria pessoa vem me procurar porque quer parar de beber,
Aí nós vamos descuidar, porque a pessoa partiu 50%, ele caminhou 50%. Então, não adianta, eu posso orar por uma pessoa, mas se a pessoa não querer, não vai adiantar. Então, eu tenho que preocupar com o que queiram. Ah, mas não é uma visão muito egoísta essa sua, pai? Não, eu acho que não, porque eu tentei. Eu vou tentar ajudar, mas a partir do momento que eu vejo que a pessoa não quer, eu não posso insistir no erro, senão quem vai estar comprando o carro dele sou eu. Então, vamos ajudar as pessoas que necessitam de ajuda, as pessoas que queiram ser ajudadas, porque a mudança não adianta eu impor, eu querer colocar regra para ela. Não, ela tem que aceitar o quê? Por que que Deus criou os 10 mandamentos com Moisés? Inclusive, foi a primeira carta psicografada ao mundo, né? Foi Moisés, o primeiro médium que psicografou, né? Trouxe os 10 mandamentos como o quê? Como ensinamento, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Por que não cobiçar a mulher do próximo? Porque é errado. Se eu tenho a minha família, se eu tenho a minha esposa, se eu for envolver com outra mulher, eu vou acabar com o meu relacionamento. Então, eu vou estar machucando outros sentimentos, eu vou estar machucando meus filhos, eu vou estar machucando a minha esposa. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com o outro. Por isso, Deus mandou, através de Moisés, os mandamentos, para nós seguirmos o quê? Uma vida plena. E os 7 pecados capitais? Todo mundo tem alguma coisa. Eu sou preguiçosa. Eu não tenho nenhum deles. Inclusive, eu cometo ele todos os dias, inclusive, acabando a nossa live, eu vou cometer um desses pecados, que é o quê? A gula. Olha, ele assume, que lindo, muito bem. Olha que fofa, a Yara está mandando aqui uns aplausos. A Elaine Mira, muito boa live, estão de parabéns os dois, perguntas ótimas e respostas esclarecedoras. É isso aí, eu acho que eu tenho que fazer advogado do diabo, né? Porque eu acho que eu me coloco no lugar de várias pessoas que têm dúvidas, que têm essas questões que eu tenho, e eu acho que hoje, você está cansado, Anael? Está cansado já hoje, né? Um pouquinho. Então, a gente, podemos continuar semana que vem? Você pode? Eu vou dar uma confirmada se eu não tenho nada, que parece que eu tenho uma reunião. Mas se eu não tiver, na semana eu te mando, tá? E aí a gente agenda novamente. Porque eu queria, pode ser um outro horário, aí a gente avisa o pessoal, é só seguir a Maria Balbino, querida, da minha família, um beijo, Maria. Todo mundo aqui vai ficar sabendo, né? Ou pelas suas redes sociais, ou pela minha, podem me adicionar se quiserem aqui no meu YouTube, se inscrevam, tem muita coisa interessante. E eu falo também de outras pautas de comportamento, sexo também, muita coisa curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa, então eu vou para tudo que é lado. Eu quero esclarecer a cabeça de todo mundo. E eu adoro falar com você, pai. É muito bom mesmo. Eu gosto muito das suas perguntas, porque realmente é o que você falou, você não está fazendo advogado do diabo, não, tá? Você está tirando a dúvida de pessoas. Por exemplo, eu moro num lugar que é muito pequeno, eu moro numa comunidade, né? Que pertence, eu moro num distrito que pertence a uma cidade. Então, aqui, temos mais ou menos 1.000 habitantes. O pessoal aqui, todo mundo assiste a nossa live, estão gostando. E assim, aquele pessoal que tinha uma opinião formada, achando que era macumba, achando que era maldade, eu moro aqui há 11 anos, eu não consegui colocar isso na cabeça do pessoal. E através da nossa conversa, eles estão vendo isso, eles estão mudando as opiniões. O Anael já não é mais um macumbeiro, eu estou saindo na rua aqui, o pessoal está me chamando de pai já. Por quê? Já viu que essa é a função do pai. Por que chamamos pai e mãe de santo? Porque nós orientamos, um pai não orienta o filho, a mãe não orienta o filho, então muitos já estão buscando, através das nossas lives, esses conhecimentos comigo, então já estão buscando alguns conselhos, né? Então, que bacana, fico feliz, viu? Porque muitas das vezes a gente não compreende.
E, às vezes, aqui na live, é uma coisa que eu e você está colocando para todos, né? Não tem como a gente falar de uma só pessoa. Então, se a pessoa não entendeu, eu trabalho, né, com jogo de búzios, sou especialista há 18 anos em jogo de búzios, né? Eu trabalho, que é o Udu, que é o Destino, que é o Ori, né? E, às vezes, a pessoa querendo conhecer um pouco mais, querendo tirar alguma dúvida, agende uma consulta comigo, eu atendo online, às vezes as pessoas não entenderam isso também, tá? Às vezes a pessoa pensa que tem que estar só presencial, não. Até mesmo pela pandemia é bom a gente evitar, né? Esses contatos, vamos respeitar. A espiritualidade respeita, nós temos que fazer a nossa parte, nós não somos super-heróis, tá? Muita gente acha que nós somos espirituais, nós somos super-heróis. Não, a gente pega o Covid também. Eu ainda, graças a Deus, não contaminei, minha família não contaminou com Covid, mas já dei apoio a pessoas, né, que já estiveram, porque aqui, pelo menos, eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil está tendo muito preconceito com Covid. A pessoa tá a mesma coisa dos anos 80, quando chegou a AIDS no nosso país. O pessoal não conhecia muito, achava que a AIDS pegava só de conversar com a pessoa, né? Isso. Então, o Covid está um pouco esse preconceito também. Claro, temos que evitar o contato, mas depois do tempo preservado, da quarentena resguardada, podemos sim ir lá ou ligar para a pessoa durante o Covid, dar um apoio, porque isso é muito importante para a pessoa, que ela fica o quê? Com desequilíbrio emocional e espiritual durante a doença. Não pega por telefone, né? Não pega por telefone, gente. Não pega. Assim, às vezes nem liga, porque a pessoa com Covid está de quarentena, nem ligava a pessoa, não liga. Então, essa é a nossa função do sacerdote, é nesse momento. Vou curar o Covid? Não, mas através do orixá nós podemos sim. Nós podemos sim, através da fé, pedir a cura. Tá? E muitas vezes a cura está numa palavra de conforto. Então, se a pessoa às vezes quer conversar com o Pai Anael, tem minhas redes sociais, né? Tem meu WhatsApp, que eu deixo meu WhatsApp aberto para todo mundo. Eu deixo minha página no Facebook, no Instagram, para todo mundo conhecer os trabalhos, toda a movimentação que eu faço, tudo, às vezes uma gira, né? Um atendimento, uma oração, um workshop, uma palestra para a pessoa se orientar. Mas a pessoa que quer alguma coisa pessoal, procura. Eu vou abrir o IFAB fazendo numerologia, vou orientar a pessoa, né? Como já orientei muitas outras. Sim, com certeza. E eu vou aqui fazer um meu depoimento, que é verdade. Eu sou uma pessoa que já busquei de tudo por curiosidade mesmo. Eu tenho fé em todas as religiões. Eu acho que Deus está em todas as atitudes das pessoas. As pessoas, quando têm atitudes boas, atitudes de ajudar os outros, de amar os outros, para mim tem Deus. Deus para mim é isso. Deus é ação. Né, ficar falando, vai na igreja, ajoelha, fica lá, e depois fica olhando a roupa da outra, falando mal da outra, chega em casa, você viu fulana? Não foi na igreja. Nossa, que absurdo, entendeu? Já é horrível. Então, eu acho que tudo vale a pena desde que você cresça. Tudo que faz com que a gente melhore como ser humano, evolua como ser humano, vale a pena. O que não vale é fazer mal para as pessoas, é prejudicar as pessoas. Se a pessoa sente que ela tem muita inveja, vai procurar ajuda, vai procurar o Pai Anael também, tem esse lado também, porque eu acho que só vai fazer mal para você e para os outros. Uma pessoa que tem inveja, ela não vai conseguir nada na vida dela, ela vai ficar olhando para o outro e a vida dela vai passar. Então, vem invejar, luta, batalha, porque se o outro consegue, você também consegue. Por que não, né? Então, eu acho importante nós achamos um bom tema para a nossa próxima live. Lamentação e se fazer de vítima. Perfeito. Vamos fazer isso. Lamentação e vítima. Perfeito. Porque no Brasil, nós temos a cultura do vitimismo. O Brasil tem a cultura do vitimismo. Isso só afunda as pessoas, né? Então, vamos falar sobre isso.
não puder na semana que vem, a gente vai se falando, a gente faz ou mais tarde, pode ser mais tarde também, às 9 aqui. Não, desculpa, à meia-noite aqui, às 9 aí. A gente vai se organizando, mas vamos falar sobre isso, sobre lamentação. Vamos falar. E, para terminar, é uma pergunta que acho que não quero voltar nesse assunto, né? Na próxima vez a gente vai falar de lamentação, mas uma coisa que a mim, eu sou jornalista formada, e uma coisa que é proibida na mídia de falar, mas o que é proibido é que eu gosto de falar, sabe? Que eu sou assim. O suicídio. Como é que é o suicídio? Porque, assim, uma pessoa, às vezes, eu penso assim, tá? Uma pessoa, às vezes, está deprimida, não tem culpa, é uma doença, né? A depressão é uma doença. Ou é uma pessoa que é bipolar, ou que é esquizofrênica, ou que tem dores na alma profundas, que não consegue viver nesse mundo, sofre de estar aqui porque é muito sensível, e é um mundo difícil para pessoas assim. Chega uma hora que ela tem uns 5 minutos e acaba com a vida dela. Ela realmente, isso é uma coisa que não tem perdão mesmo? Um bom tema, hein? É um bom tema também para a gente colocar junto com lamentação, que está tudo ligado, uma coisa a outra, utilizar lamentação, e só para instigarmos a curiosidade para a próxima live, hein? Todos que chegam a cometer o suicídio, eles só tiveram a força para conseguir executar o suicídio porque tinha um espírito obsessor. Olha só, que interessante. Ao momento que ele comete o suicídio, ele se arrepende. Ele quer voltar atrás, mas o espírito que está do lado não permite. Boa para a nossa próxima quinta aí, se nossa, eu tenho a história para contar de uma vidente que foi na TV Gazeta e que viu que uma pessoa lá ia se jogar lá de cima do prédio da Casper Libero ali. Aconteceu, mas depois eu deixo para outra live para contar. Agora eu quero agradecer muito. Olha, eu fiz uma consulta com o Pai Nael por online e foi maravilhoso. Ele realmente acertou tudo, é incrível. Assim, de todos que eu já fui, pessoas que eu já conheci, não dá nem para comparar. Então, se você tem preconceito, arrisque. Não vai fazer mal nenhum para você, não vai te prejudicar, não vai te fazer acontecer nada, gente, pelo amor de Deus. Você tem que pensar no positivo e ver que é uma religião, né? Não está fazendo nada. Vai procurar magia negra aí, realmente a sua vida vai por água abaixo, a sua vida vai ser destruída. Mas procurar coisas boas para você crescer, para você melhorar, para você aprender a se amar e crescer na vida, nem perca tempo, sabe? Quando a gente tem muito medo de alguma coisa, enfrenta o medo, que é bom. Eu recebi uma orientação rapidinho, se você permitir que eu passe, antes da gente encerrar. Pode falar? Pode. Como identificar, tá? Você perguntou aí como identificar uma inveja, como identificar uma maldade, uma magia. Vou passar para casa uma receitinha simples, tá? Não deveria, mas foi assoprado na orelha, tudo que é orientação nós temos que passar. Caneta e papel na mão, quem quiser anotar, é muito simples. Um vidro, tá? Aquele vidro de maionese ou de azeitona, tem que ser vidro mesmo, não pode ser plástico. Vai lavar, tirar o rótulo, tá? Deixar o vidro branco. Vai colocar pela metade do vidro sal grosso e completar com água. E vai deixar na entrada da porta de casa, do lado esquerdo. Tá? Pode colocar atrás de um vaso de planta, pode colocar na entrada da casa e observar. Semanalmente você dá uma olhada. Se a água continuar branquinha, só baixando a água e o sal branquinho, tudo bonitinho, não tem nada de energia negativa na sua casa, e nem com você. Mas se criar uma borra branca, tá? Se criar uma borra de sal na boca do poste, é porque ali pegou uma energia de inveja, pegou uma energia negativa, e você precisa procurar um sacerdote para te ajudar a resolver essa situação. Rapidamente, uma orientação que foi passada, e é bom todos fazerem, ok?
Ah, eu vou fazer mesmo, nossa. E não vai fazer mal nenhum, gente, botar sal com água, pelo amor de Deus. Ai, né? Nenhum, acender vela também é bom, tudo isso. Aí a gente volta, então, a gente vai combinar o horário, fiquem atentos. Ó, o meu Instagram é Luciene, Balbino, escritora, e ali vocês vão saber todas as lives que tem, tudo que a gente vai fazer. Vai ter um dia, pai, eu não faço isso, tá? Mas eu sou curiosa. Vou fazer sobre sadomasoquismo, tem um dia aí, para saber o que que é isso. Tem uma explicação pessoal. Tem? Tá Tem. bom. Mas aí depois é muito interessante, eu acho tudo interessante, porque a gente julga muito as pessoas, né? Ah, essa pessoa é isso, é aquilo, mas por trás daquilo tem um porquê. Por trás Sim. daquilo, né, a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas. Nem todo mundo é igual e não dá para ficar julgando, né? E Enfim. tudo que tem na matéria, Lu, tem explicação espiritual. Ah, que legal. Ih, então tem pano para manga aí, tem live que não acaba mais. Então, um beijo. Um beijo, axé. Muita axé para todos que nos assistiu, que Pai Oxalá, né? Hoje é quinta-feira, hoje é dia do Orixá Oxóssi Lobunedé, que é o orixá da prosperidade, da fartura, da caça. Muita gente acha que Oxóssi é apenas o caçador de animais, né, para comer, não. É a caça interior. O que, que nós estamos caçando na nossa vida no dia a dia? Então, a quinta-feira é um dia para isso, para caçar novas ideias, novos conhecimentos, nova sabedoria. Então, que Pai Oxóssi, Logunedé, que é o dia de hoje, e Oxalá, que é o Pai de todos os dias, né? Apesar de Oxalá ser amanhã, né, a data oficial, mas Oxalá nos reina a fé todos os dias. Abençoe cada um que participou, abençoe o lar de cada um que está aqui conosco, o seu lar, a sua família, Lu, também, e aqueles que não puderam assistir agora, que vão assistir depois esse vídeo gravado também, que abençoe cada um deles, que leve amor, leve entendimento, leve conhecimento para nós expandirmos cada vez mais esse entendimento espiritual. Muito axé. Axé, amei. Beijos. Tchau, Beijo. gente. Tchau, Renato, André, Magali, Yara, tanta gente querida. Um beijo, Elaina, André, Adriano. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Axé. Tchau.